Países inteiros podem desaparecer do mapa nas próximas horas. Enquanto o mundo está ocupado com a Copa do Mundo da América do Norte, a região do Golfo está à beira de uma guerra devastadora. Trump ameaça um golpe devastador na infraestrutura iraniana. E o Irã responde nos bastidores com um golpe duro, uma lição e uma mensagem forte. O Irã de hoje não é o mesmo Irã de ontem. Então, estamos diante da última dança antes da assinatura do acordo ou estamos no início de uma guerra total na região? Esse é o tema de hoje. Voltamos após o intervalo. Fiquem conosco. Caros telespectadores, que a paz, a misericórdia e as bênçãos de Deus estejam com vocês. Sejam bem-vindos hoje a este novo encontro, se Deus quiser, da série de episódios Opinião, que sempre dedicamos a acompanhar os últimos desenvolvimentos e novidades desse grande conflito global que ocorre no Oriente Médio entre o Irã e a Aliança Epstein. Hoje, caros telespectadores, essas tensões estão aumentando de forma muito perigosa na região do Golfo, o que indica que a guerra pode voltar novamente e que a atenção internacional estará mais uma vez voltada para a região do Golfo. Em vez do que se esperava, que era a atenção se voltar para os Jogos da Copa do Mundo da América do Norte. Após a troca de ataques consecutivos entre o Irã e os Estados Unidos, o presidente americano Donald Trump fez novas ameaças contra o Irã e chamou o Irã de o valentão do Oriente Médio. Assim ele disse: o valentão do Oriente Médio morreu. Acabou hoje. O presidente americano Donald Trump falou isso, certo? Ele declarou isso? Em uma declaração ao canal americano Fox News, ele confirmou que está prestes a emitir ordens para o exército americano realizar novos ataques militares contra o Irã. Mas esses ataques não são comuns, ele disse. Serão ataques que vão atingir principalmente as pontes e a infraestrutura energética. Se Trump realmente avançar com essa escalada, toda a região do Golfo será destruída. Haverá países na região que desaparecerão do mapa. Trump, apenas 24 horas antes dessa escalada perigosa que aconteceu hoje, rejeitava categoricamente voltar à guerra novamente. Ele dizia à mídia americana que preferia o acordo à guerra e que o bloqueio naval aos portos iranianos era melhor e mais eficaz que a guerra. Mas hoje ele ameaça e diz que vai dar ordens para atacar a infraestrutura iraniana. O Irã ameaçou que, se isso acontecer, vai levar a guerra para o Mar Vermelho e para o Mar Mediterrâneo. Ao mesmo tempo, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Esmail Baqai, disse anteriormente que o Irã pretende, após esses últimos confrontos, reconsiderar as negociações com os Estados Unidos. Essa declaração, se indica algo, indica o fim das negociações. O estranho, caros espectadores, é que essas declarações estranhas de Donald Trump ainda continuam. Depois de ele ter dito que eliminou completamente as forças aéreas e navais do Irã e que o Irã agora tem um número muito pequeno de soldados e assim por diante, hoje essa série de afirmações continua. Donald Trump disse que o exército iraniano está em estado de confusão e colapso e que esse exército não existe mais hoje em dia, assim como as forças aéreas e navais. Foi isso que Donald Trump disse, então está claro que ele inventa uma mentira e depois acredita nela. Donald Trump também disse que os iranianos sofreram uma derrota humilhante e que o Irã é só conversa, sem ações. E o mais estranho ainda é que pela primeira vez Donald Trump admite, de uma forma ou de outra, que as negociações que aconteceram durante esses 2 últimos meses tiveram apenas um progresso muito limitado, Depois de 2 meses de idas e vindas, 2 meses, ele dizia que o acordo estava prestes a ser fechado e que havia um grande progresso nas negociações. Mais de 37 vezes.
E ele diz isso, como expliquei para vocês nos episódios anteriores, no episódio anterior, o episódio que foi ontem, hoje pela primeira vez. Ele diz o contrário e afirma que o progresso nas negociações foi muito pequeno. Ou seja, não estava nem um pouco perto como ele alegou durante os 2 meses. O que Trump disse hoje? Ele disse que o tempo de negociação acabou ou que o tempo de negociar já passou e que o Irã vai pagar o preço agora. Talvez agora possamos dizer que o acordo está próximo. Por que eu digo isso? Porque as declarações de Trump são sempre contrárias à realidade. Quando ele dizia que a marinha iraniana não existia mais, ficou claro que ela é quem controla o Estreito de Hormuz. Quando ele dizia que o acordo estava iminente, ficou claro que ainda estava longe. E assim, se fizermos uma análise, todas as declarações de Trump são sempre contrárias à realidade. Hoje, quando ele diz que o tempo de negociação acabou, talvez seja um sinal de que o acordo está próximo, talvez seja isso. Tudo o que está acontecendo hoje, em termos de escalada, é apenas a última dança antes da assinatura do acordo, ou seja, os últimos golpes antes de Trump ceder às exigências do Irã e assinar o acordo. As declarações que Trump fez hoje também foram contrárias à realidade. E ele disse que o bloqueio marítimo imposto ao Irã é extremamente eficaz e que o Irã não está realizando nenhum tipo de atividade comercial. Mais do que isso, ele disse que o Irã não consegue nem pagar os salários dos soldados, dos militares, ou seja, enquanto vemos que a realidade é o oposto disso também. O petróleo iraniano ainda está sendo exportado para a China e para todos os outros destinos com os quais o Irã faz negócios. E isso também é confirmado por muitos meios de comunicação internacionais. Mas Trump desmentiu esses meios de comunicação. Ele afirmou que esse bloqueio marítimo é o mais bem-sucedido da história das guerras navais. O que significa que, se fizermos uma análise inversa, na verdade, é o bloqueio marítimo mais fracassado de todos os tempos. Isso também encontramos nas outras declarações que foram feitas hoje. Por exemplo, Trump disse que não está satisfeito com o ritmo das negociações, considerando que o Irã é quem está atrasando deliberadamente a obtenção do acordo. E, na verdade, também vemos o contrário. Trump é quem vinha atrasando a assinatura do acordo de forma deliberada durante 2 meses, ou seja, muitas vezes. O Irã respondia de forma positiva ao rascunho do acordo, então, depois, os Estados Unidos vinham com outras mudanças nos termos do acordo, ou seja, Trump sempre dizia o contrário do que realmente acontecia. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Esmail Baghaei, confirmou isso hoje. Ele disse que, infelizmente, os Estados Unidos prejudicam o processo diplomático por meio dessas mensagens contraditórias e pelas mudanças repetidas nas posições, nas exigências e nos termos do acordo. Foi o que ele disse. Além disso, essa violação repetida do cessar-fogo, por isso ele disse que o Irã vai reavaliar o futuro das negociações. Al-Bakai disse algo muito importante de que todos devem se convencer. Ele disse que os interesses do Irã e a segurança nacional iraniana serão defendidos pelo Irã com toda a força possível, seja pela diplomacia ou pela força militar. Ele disse que as forças armadas iranianas responderão com firmeza ao inimigo sempre que necessário. E que os acontecimentos do ano passado provaram que o exército iraniano não hesita em defender esta pátria. É uma mensagem forte que afirma com firmeza que o Irã não vai ceder, não vai se render e nunca vai se ajoelhar, nem diplomaticamente, nem militarmente. Quem espera pela queda do Irã ou pelo Irã se ajoelhar não conhece os iranianos de jeito nenhum. Eu já disse isso várias vezes. Os iranianos não vão ceder, mesmo que isso signifique destruir toda a região. Ou seja, o preço da queda do regime iraniano ou o preço do regime iraniano se ajoelhar é um preço muito alto. Nem os Estados Unidos, nem os países da região conseguirão suportar o peso desse preço. Porque qual seria esse preço? A destruição total da região e de todos que estão nela. Prestem muita atenção. Quanto mais esse conflito se prolonga, mais o Irã impõe novas equações na região. O Irã chegou a um nível que hoje não pode mais ser contido de forma alguma. Hoje, o presidente do parlamento iraniano, Mohammad Khalibaf,
disse algo muito importante que todos devem prestar atenção. Prestem atenção, todos devem levar isso em consideração. O que ele disse? Ele disse que o avanço científico e militar no Irã não foi afetado, apesar de todas essas perdas que ocorreram em suas fileiras. Ou seja, grandes líderes e cientistas e assim por diante, ou seja, prestem muita atenção em como um grande número de líderes e cientistas foram assassinados ao longo de décadas. Apesar disso, o avanço científico e do conhecimento no Irã continuou a se desenvolver de forma impressionante. O Irã alcançou níveis muito altos nesse aspecto, em todas as áreas, tanto civis quanto militares. Isso sem esquecer que havia um bloqueio, havia sanções, ou seja, alguns países árabes não conseguiriam suportar nem mesmo 20% dessas sanções impostas ao Irã. Se algum desses países árabes tivesse passado pelo sofrimento que o Irã enfrentou durante as últimas décadas, teria desmoronado completamente. Por isso, o Irã realmente dá lições muito fortes de resistência diante das dificuldades para não ceder e continuar preservando sua verdadeira soberania. E isso não pode ser alcançado se você não tiver um povo autêntico, culto e consciente como o povo iraniano. Porque o confronto, como vocês veem hoje, neste conflito, não é fácil. O confronto tem um preço, e esse preço é pago pelo povo, disse Kalibaf. Ele disse que o que aconteceu recentemente é muito parecido com os dias difíceis que o Irã viveu durante a Revolução Islâmica, que foram assim naquela época. Esses dias são muito difíceis por causa dos assassinatos políticos e por causa da guerra Irã-Iraque que aconteceu, e o país estava exausto internamente, disse Labaf. Então ele disse que, apesar disso, o Irã continuou a avançar e se desenvolver. Ele disse que o caminho para a vitória passa pela resistência, pelo sacrifício e pela força da fé. E essa é uma verdade, ou seja, é necessário fazer sacrifícios. Não existe sucesso sem sacrifício. Todo aquele que quer ter sucesso e promover mudanças precisa se sacrificar. Portanto, hoje, caros telespectadores, essa escalada que a região está vivendo é, na verdade, a favor do Irã. O Irã é quem está conduzindo a região a essa escalada. Neste momento, enquanto o mundo e os Estados Unidos se preparam para sediar a Copa do Mundo de futebol, o Irã acredita que essa situação não pode continuar assim, com estagnação na região, nem em guerra, nem em paz. E isso também foi reconhecido hoje pelo presidente iraniano. Pezeshkian disse que é preciso superar essa situação, ou seja, ou a paz ou a guerra, e não como está agora. Ou seja, durante os últimos 2 meses a guerra estava parada e o bloqueio marítimo foi imposto ao Irã. Enquanto isso, Trump ficava jogando com as declarações para que o preço do petróleo não subisse ainda mais. Trump queria deixar a situação desse jeito. Houve estagnação durante toda a Copa do Mundo, garantindo paz e sucesso nos Estados Unidos. Após o torneio, ele retomaria a escalada e a guerra. Mas o Irã percebeu esse plano e, portanto, tomou medidas de escalada. Entre essas medidas, a mais importante foi ter derrubado o helicóptero Apache ontem. Está claro que esse incidente foi intencional por parte do Irã. Claro que o Irã oficialmente não vai admitir isso. Eles têm argumentos e justificativas prontas para explicar a queda do helicóptero. O Irã joga esse jogo muito bem, ou seja, mas na verdade o ataque ao helicóptero foi intencional. E está claro que Trump caiu na armadilha e entrou em confrontos. O Irã está se beneficiando muito disso hoje. Por que o Irã está se beneficiando disso? Porque ela tem um banco de novos alvos, quer atingir esses alvos, quer destruir esses alvos. Por isso, vimos como a resposta iraniana hoje foi muito dura, teve um impacto muito grande nas bases. O exército americano foi surpreendido, superando em muito as estimativas do Pentágono. O Pentágono não achava que a resposta iraniana seria dessa forma, com tanta agressividade. A resposta iraniana mostra exatamente o quanto o Irã está preparado e o grau de prontidão do exército iraniano para qualquer nova escalada. Ou seja, com uma operação rápida, uma operação integrada e de múltiplos níveis,
o Irã mostrou suas capacidades militares e deu um exemplo claro de como seria a guerra se ela voltasse a acontecer. Fontes militares iranianas confirmaram para vários meios de comunicação que esses alvos que foram atingidos foram escolhidos com extrema precisão e com base em um novo banco de dados. Ou seja, há informações e há novas tecnologias que o Irã adquiriu, o que torna esses ataques iranianos ainda mais dolorosos. Irã derrubou um enorme avião de reconhecimento americano do tipo MQ-9. E logo depois, começou um ataque amplo com mísseis e drones, atingiu sistemas de radar, atingiu instalações militares, atingiu locais onde estavam escondidos aviões F-35. Isso aconteceu no Bahrein, no Kuwait e na Jordânia, e o ataque foi extremamente eficaz. Todos os sistemas de defesa aérea não conseguiram interceptar esses mísseis e drones. O que é notável, caros espectadores, é que recentemente o Irã ainda está atacando e mirando bases militares americanas nos Emirados Árabes Unidos, mas os Emirados não declaram isso. Há um silêncio absoluto sobre o que está acontecendo dentro dos Emirados. Há uma grande censura que impede os residentes nos Emirados de filmar isso e até mesmo de escrever tweets ou comentários reconhecendo que houve um ataque iraniano. Está claro que eles estão escondendo essa verdade para evitar que mais investidores e turistas estrangeiros fujam. Todos os países da região reconhecem que houve um ataque iraniano e condenam isso, exceto os Emirados. Os Emirados condenam ataques iranianos em outros países, mas não os que ocorrem em seu próprio território. De modo geral, há uma nova realidade que o Irã está impondo, e sempre que há uma escalada por parte dos Estados Unidos ou de algum dos países da coalizão Epstein, exceto, e a resposta iraniana veio de forma dura e difícil. Isso impõe uma nova realidade. A era do bate e foge acabou. Pronto, hoje é diferente. Qualquer ataque que o Irã sofrer terá uma resposta ainda maior e imediata. Isso faz com que hoje Trump pense 1000 vezes antes de tomar qualquer medida de escalada. Talvez ele tenha ameaçado e desafiado, mas no fim vai recuar, porque as forças americanas estão completamente expostas ao Irã o tempo todo, há bases militares americanas espalhadas pela região, próximas ao Irã o tempo todo, e o Irã será capaz de responder na mesma moeda, em dobro, a qualquer momento. Mesmo que o território americano esteja a milhares de quilômetros do Irã, e o Irã não possa atingir o solo americano, ainda assim existem bases americanas próximas que estão identificadas pelos iranianos. Ou seja, com muita precisão, o Irã aprendeu muito com essas guerras e aprimorou muito a precisão desses mísseis e drones, tecnicamente falando. Agora vamos esperar para ver como serão os desdobramentos nas próximas horas. Haverá um acordo ou a escalada militar continuará e talvez evolua para uma guerra total? Vamos ver como as coisas vão se desenrolar. Não se esqueçam de se inscrever e clicar no botão de like. Que a paz, a misericórdia e as bênçãos de Deus estejam com vocês. Até a próxima!